que acontece, queridos? Nós começamos então aqui, nessas últimas, acho que duas sextas-feiras aí que nós aqui estamos, a falar um pouquinho então sobre esse processo que se dá da velha criatura para a nova criatura. Ou seja, como é que eu me tornei uma nova criatura? Qual é o processo disso? Como é que tem sido isso? E aí eu comecei falando com vocês sobre o novo nascimento. Ou seja, através do novo nascimento, eu deixo de ser uma velha criatura e eu me torno uma nova criatura. E é através desse processo. Agora a questão é, e aí nós temos que entender, como que esse processo se dá? Como é que ele funciona, esse processo? Como é que seria isso? E aí o que nós observamos, queridos, é que esse processo, ele vai passar pela obra do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus veio fazer na terra. É por aí que esse processo, ele vai passar. Então olha agora que coisa interessante, o que Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, porque basicamente ele vai mostrar esse processo todo, que é o novo nascimento. E aí o processo do novo nascimento, de nos tornar novas criaturas, como é que inicia? Olha o que ele vai dizer agora. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Amém? Então o evangelho precisa ser proclamado, ele precisa ser anunciado. Aí ele diz assim, ó, o qual também o que, queridos? Recebestes e no qual também permaneceis. Eu acho muito interessante porque assim, só com esse versículo aqui já daria para a gente desenvolver aqui uma pregação. Porque primeiro ele fala que ele anuncia o evangelho, mas não basta só alguém anunciar, alguém tem que o quê? Receber. Entende? Então eu anuncio o evangelho, eu prego o evangelho, eu falo das boas novas de Cristo, mas alguém tem que o quê, queridos? Tem que receber. Só que aí ele diz algo também interessante, não só receber, mas é necessário que o quê? Que permaneça no evangelho. Então é importante você entender que o que ele está falando aqui, eu gosto de falar isso, né? Talvez para alguns pode soar estranho, mas é essa a realidade que eu tenho que passar para você. O que ele está falando aqui não é sobre permanecer na igreja. Às vezes as pessoas confundem isso. Frequentar uma igreja. Não, eu tenho frequentado a igreja, então eu estou permanecendo no evangelho. Não. Tem muita gente que frequenta a igreja, que está na igreja, mas nem por isso ela permanece no evangelho. Porque o evangelho é uma coisa, irmãos. Estar na igreja é outra. Deu para entender como é que é? Estar na igreja é outra coisa. Então, ele continua falando isso. Vamos lá. Aí agora, deixa eu ver aqui, ok. Aí ele vai falar assim, pelo qual também sois o quê? Salvos. Como é que nós somos salvos? Pelo evangelho. Pelo anúncio do evangelho. É assim que nós nos tornamos o quê, queridos? Pessoas salvas. Aí ele diz, se o retiverdes, tal como vô-lo tem o quê? Anunciado. O que ele está falando aqui? Diga comigo assim, ó, fidelidade. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que aquilo que você recebeu, o evangelho que você recebeu, você precisa mantê-lo como ele é. Ou seja, ele está falando que não pode ter alteração nesse evangelho. O evangelho não pode ser adulterado. Deu para entender? Aqui no Brasil, né, tem-se uma cultura de, por exemplo, adulterar combustíveis. Não é verdade? Então, tem, né, em algum momento sempre tem um posto fechado. Aí quando você vai ver o que aconteceu, não é assim o Breno Paulo? O Breno Paulo foi subgerente de banco, né, Breno Paulo? Não é desse jeito? Aí você descobre, o posto tal fechou. O que é? Estavam misturando. Estavam o quê? Adulterando. Então o que ele está falando aqui? Ó, que nós precisamos se manter fiéis ao evangelho. Ou seja, não precisa de acréscimo, não precisa adulterar, não precisa de mistura. Ele tem que ser puro, o evangelho. Para que ele possa salvar, ele tem que ser o quê, queridos? Puro. Amém? É assim que ele tem que ser. Aí ele fala, se não é que cresces em vão. Porque se você adultera o evangelho, se você mistura o evangelho com outras coisas, se você acrescenta o evangelho a outras coisas, e está dizendo, a tua fé vai se tornar em vão. Vai se tornar vã. Inútil. E aí a gente não entende, porque algumas coisas na nossa vida não estão caminhando. Eu estou na igreja. É isso que eu faço. Está na igreja, mas será que está em Cristo? Eu tenho fé em Deus, mas será que é essa fé que provém do evangelho? Do verdadeiro evangelho? Do evangelho como ele é? Amém, queridos? E aí ele continua falando. Vamos lá, obreiro Paulo. Agora ele vai mostrar o que é o evangelho. Ele vai fazer um resumão. Eu digo para você o seguinte.
1 Coríntios, do capítulo 15, do 1 ao 4, Paulo apresenta o evangelho. Ele dá um resumo do que é o evangelho. E aí depois ele vai começar ali a desenvolver uma questão que eu vou tratar com vocês aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Eu só estou vendendo peixe, é isso que está falando? Como me venderam, entendeu? Como me passaram o peixe, eu estou passando também. Aí ele diz que Cristo, olha agora, morreu por nossos pecados. Então o que ele está falando? Qual é o evangelho que eu apresentei a vocês? A base do evangelho tem que começar com o quê? Falando disso aqui, ó, da morte de Jesus, da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, da morte dele e do sepultamento dele. Esse é o evangelho. Então aqui é muito interessante, queridos, porque Paulo já está mostrando para nós o que é o evangelho e qual é a ênfase do evangelho. Como eu expliquei aqui para vocês, e aí eu quero, como eu falei com vocês, eu quero explicar isso para vocês. Meus amados, se nós basicamente pegássemos os 4 evangelhos, os 4, e tirasse, de repente, simplesmente rasgasse, tirasse, da última ceia, mantendo a última ceia, rasga tudo que está para trás, mas mantendo a última ceia, mantendo a crucificação e a ressurreição, já era o suficiente para nós. Porque qual foi o objetivo de Jesus vir à Terra? E é interessante que lá no Evangelho de João, o que ele chega a dizer? Para esse momento foi que eu vim. Antes da crucificação, lá no capítulo 18. Foi para esse momento, foi para essa hora que eu vim. Para qual, Jesus? Para morrer por nossos pecados, para morrer pelos seus pecados, é isso que você está falando. Agora, por que eu estou falando isso para você? Deixa eu só te falar aqui, que eu tenho que abrir aqui um parênteses para você entender. Porque recentemente eu vi um vídeo de um ator, né, de uma celebridade aí. E essa celebridade, ela alegava o seguinte, que nós deveríamos reavaliar o cristianismo, que já é uma palavra que eu já não gosto muito. Mas em que sentido? Dar ênfase na vida de Jesus e não na morte. Óbvio que ao falar isso, ele não tem entendimento. Mas ao ver dele, é muito mais válido o Jesus vivo, caminhando, andando, porque ele ensinou muitas coisas, do que o Jesus morto. E aí ele fala, e por que ele morreu? Qual o motivo da morte? Não tem glória nenhuma nisso. Então o que eu digo para você, queridos, que o evangelho, a ênfase do evangelho, nada mais é do que o quê? A morte de Jesus. É a obra de Jesus. Essa é a ênfase do evangelho. Por quê? Porque Jesus, queridos, ele não veio, embora ele tenha trazido, mas ele não veio trazer um conjunto de ética e moral, de bom comportamento, de boa conduta, entende? De amar o próximo. Esse não foi o alvo principal de Jesus, entende? Essas questões não foi, como alguns falam, não, ele veio pregar a paz, mas queridos, em muito momento eu não vejo Jesus, sinceridade, trazendo paz não. Em muitas situações ele vai para o confronto mesmo, e ele mesmo disse, né? Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, vim trazer fogo. E oxalá se já estivesse queimando. Jesus que fala isso. Mas assim, as pessoas elas têm essa ideia de Jesus, né? Aquela ideia assim, sabe? Aquele Jesus assim, ó. Dá até dó, você fala, meu Deus do céu, misericórdia esse Jesus. Eu que estou precisando de salvação, mas não sei se é ele, né? Dá até dó como eles pintam Jesus. Não é verdade? Mas o que é interessante? O alvo de Jesus não foi esse. Qual era o alvo de Jesus? Olha lá, morrer pelos nossos pecados. A cruz, ele sabia disso. E em muitos momentos, enquanto ele esteve andando com os discípulos, de vez em quando ele soltava, olha, convém que o Filho do Homem venha padecer, mas venha ser crucificado, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. E os discípulos não entendiam isso que ele falava. Mas ele vai dizer, e é isso que ele está falando, esse é o objetivo. A crucificação. Agora, o que é interessante? Como que a obra, vou colocar assim, do novo nascimento vai se iniciar em nós? Lembra que eu falei semana passada? Na crucificação. É ali que vai iniciar. Então a obra de Jesus nas nossas vidas, a salvação, irmãos, em nós, ela se inicia na morte. É ali que ela vai se iniciar. É na morte. A obra de Jesus nas nossas vidas se inicia onde? Na morte. Mas o que é interessante? Olha o que eu estou falando. Se inicia na morte.
Por quê? Porque Paulo não vai parar aí, não. Olha o que ele vai dizer agora. Qual é o evangelho que você pregou, Paulo? Preguei a morte, e aí detalhe, Paulo, antes de seguir. E olha o que ele fala. Segundo o quê? Segundo o quê? Isso, volta lá, Paulo, rapidinho. Segundo o quê? As Escrituras. Irmãos, não é segundo a igreja A, B, C ou D. Entendeu como é que é? Não é segundo o que as igrejas pregam. É segundo o quê? As Escrituras. É segundo o quê? A palavra. Entendeu? Não é isso que eu sempre falo. Nunca digo, meu pastor falou. Seu pastor não sabe nada. Amém? É o que a palavra diz. A palavra do homem não tem peso nenhum. Você pode falar, porque às vezes aqui quer argumentar com os outros. Não, mas meu pastor falou na igreja. E meu irmão, o seu pastor, sem a palavra, ele não é ninguém. O que o pastor fala só tem peso porque ele está proclamando o evangelho, trazendo a palavra. Tira a palavra da boca dele. Não tem peso nenhum que ele fala. A gente tem que desmistificar algumas coisas, irmãos. Desmistificar, tirar esse sentido. O que você tem que entender? É as Escrituras. Não, olha, mas a palavra. Você vê que ele não está falando assim, ó, é segundo o que eu recebi de Pedro. É segundo o que eu recebi de Tiago, de João, de Barnabé. Ele, não. É segundo o que eu recebi nas Escrituras. As Escrituras afirmam, a palavra que diz isso. Deu para entender, queridos? É ela que está falando isso. Só que ele diz, ó, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então ele está falando que começa com a morte. Como é que o novo nascimento começa? Com a morte. É esse processo. E aí ele vai dizer o seguinte, no que isso vai resultar? A morte de Cristo. Vai resultar nisso aqui, ó. Vai lá, Paulo, pode seguir. E que foi sepultado, quer dizer, ele morreu, né? Foi crucificado, morte, foi sepultado, e o que mais, queridos? Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aí ele fecha. Segundo o quê? Era isso que Paulo pregava. Olha o que Paulo pregava. Crucificação, morte e ressurreição. Era isso que Paulo pregava. Paulo, qual era a tua mensagem? Está aí, ó. Olha o que Paulo pregava. O que Paulo pregava? A obra de Jesus. A obra de Cristo. Por isso que às vezes eu falo para vocês, né? Se você fosse participar de um culto com Paulo, você já sabia que queria pregar. Ele ia pregar quem? O Evangelho, Jesus, e o que ele fez. Paulo, mas de novo, eu não tenho outra mensagem. Paulo, vamos fazer aqui um encontro para casais. Você vai pregar o quê? O Evangelho. Paulo, almoçando com ele, Paulo, começa o assunto, qual é seu, Paulo? Jesus. Né? Como eu falo, o encontro de família, vamos fazer um encontro de casais, vai pregar o quê, Paulo? Jesus. Ô Paulo, nós vamos fazer agora, fazer um culto da prosperidade, vai pregar o quê? Jesus. Paulo, você não prega outra coisa? Não prego outra coisa, eu só prego Jesus. Amém? Por isso que nós entendemos que o Evangelho é Jesus. Amém? O Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, igreja? Amém? Agora, o que é interessante? Esse é o Evangelho completo. O Evangelho completo, ele tem que falar da morte, da crucificação, mas ele também tem que falar do quê? Da ressurreição. Por quê? Nós temos que entender que a obra de Jesus, ela começa ali. Mas ela vai resultar, e eu vou dizer para você, ela não vai terminar aqui não. Na ressurreição não. Porque ainda tem mais algumas coisas que acontecem pós ainda a ressurreição. Mas o que é importante você entender? Que o novo nascimento, ele vai passar por isso aqui. Basicamente é isso aqui. Entende? Começa onde? Na morte e vai resultar na onde? Na ressurreição. E aí o que nós vamos falar hoje, queridos? Sobre a ressurreição de Jesus. Porque como eu falei da morte semana passada, hoje eu quero falar com vocês então da ressurreição de Jesus. E eu vou dizer para você, queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo, nós vamos ler isso aqui com Paulo, mas se não houvesse a ressurreição, vamos falar a verdade? Era vão nós estarmos aqui hoje. Não teria valido a pena nós estarmos aqui hoje. Talvez nós nem estaríamos aqui hoje, se ele não tivesse ressuscitado. Por isso que nós vamos agora dar ênfase a isso. Amém? Obreiro Paulo, próximo versículo, vamos lá. Olha como ele vai começar agora
o outro trecho. Aí ele vai dizer assim, ó, e que foi visto por Cefas. Pastor, quem é Cefas? Cefas é o Pedro, ok? É que eles mantiveram aqui o nome de Pedro no grego, por isso é Cefas. Aí ele vai dizer assim, e depois pelos 12. Continua, Paulo, vamos lá, que daí eu vou explicar depois. Depois foi visto, depois de ressuscitado, tá, igreja? Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, quer dizer, atestam que ele ressuscitou, deu para entender? Atestam que ele ressuscitou. Aí ele diz, mas alguns já dormem, quer dizer, já estão aguardando aí, né, a volta dele. Continua. Depois foi visto por Tiago, que é o autor da carta de Tiago aqui, ok, queridos? O autor da carta de Tiago, que era, deixa eu contar aqui um negócio para vocês, que era irmão consanguíneo de Jesus. O que significa isso? Que a Maria, né, a dona Maria, depois que Jesus nasceu, ela teve relações normais com o seu marido. Amém? E eu pergunto, que pecado é nisso? Tem algum pecado, irmão, no casamento isso? Hein? Mas o povo gosta de privar a dona Maria, né, coitada, né? Não quer que ela aproveite, né, irmão? Quer que a mulher não quer ter esse prazer na vida que Deus criou, mas quer privar a mulher, não, meu Paulo, misericórdia. Deixa a mulher, irmão, ô Jesus, né? Então ela teve mais filhos, está atestado lá em Marcos capítulo 6, que ela teve mais filhos. Então é importante você entender que a Maria, depois que Jesus nasce, ela teve um casamento como qualquer um. Amém? E teve filhos. Deu para entender? Marcos capítulo 6 vai falar um pouquinho sobre isso para nós, né? Quando Jesus foi em Nazaré, que eles vão falar lá, mas os irmãos dele, as irmãs dele não estão aqui entre nós? Ele não é o filho do seu Zé, da dona Maria, né? Os irmãos não estão aqui? Então esse Tiago é um irmão consanguíneo de Jesus, obviamente, por parte só de mãe. Ok, queridos? Aí ele vai dizer assim, e depois por todos os apóstolos, ou seja, os enviados, né? Aqueles que também, de alguma forma, receberam o ministério. Aí olha o que ele vai falar agora. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Então, eu também vi Jesus ressurreto. Eu vi o Cristo ressurreto. Versículo 8. Aí ele diz, como a um nascido fora do tempo. Pode seguir, meu obreiro Paulo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado o quê, queridos? Apóstolo. Pois persegui o quê? A igreja de Deus. Pode seguir? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. Porém, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Segura. Eu não sei se você percebeu o que é que ele está falando ali. Não sei se vocês estão notando isso. Irmão Sebastião, você só está percebendo isso. Por quê? Vocês percebem que ele começa a falar que o evangelho tem que ser mantido. Nós temos que ser fiéis ao quê? Ao evangelho. Qual é o evangelho? A morte, ok? O sepultamento, né? Ele morreu, quer dizer, para dizer, ele morreu, foi sepultado mesmo. Né? Ele foi enterrado. Mas ele o quê? Ressuscitou. Aí você vê que ele começa o quê? Agora argumentando, dizendo o seguinte, olha, e existem várias testemunhas oculares disso. E ele começa a dar o relato dessas testemunhas que viram Jesus. Aí ele vai falar Pedro, né, os 12. Você vê que ele vai citando, ó, 500 pessoas viram ele. Pastor, mas 500 é pouco. Queridos, não para a época. 500 pessoas eram muitas pessoas. Quer dizer, 500 pessoas que viram ele, ressurreto, ressuscitado. Deu para entender? Aí ele fala, e por último eu. O que ele está querendo dar ênfase aqui, queridos? Que Jesus de fato ressuscitou. Ou seja, viram ele morrendo, sepultaram ele, enterraram ele, quer dizer, foi dado lá o óbito dele, a certidão de óbito, quem está entendendo? Mas depois de 3 dias, ele o quê? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ué, o que aconteceu? Tinha o óbito dele, foi dada a certidão, tudo certinho. Mas o homem saiu debaixo da terra, da catatumba, o homem saiu do sepulcro. Então o que ele está querendo aqui é dar ênfase no quê, queridos? Na ressurreição. E aí é que é interessante, porque esse capítulo 15, o que Paulo vai tratar? Sobre a ressurreição de Jesus. Entendeu ou não? É sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo agora. Sobre o que, pastor? Sobre a ressurreição. Por quê?
Porque muitas pessoas estavam dizendo que Jesus não ressuscitou, que não há ressurreição dos mortos, que não haveria tal coisa. Então olha o que ele vai dizer agora. E detalhe, próximo versículo. Paulo está pregando para quem? Para quem, irmão Zira? É para a igreja, tá? Não o povo lá fora que estava dizendo que ele não ressuscitou, não. Quem estava dizendo isso? O povo dentro da igreja. Deu para entender ou não, queridos? Quem é que estava falando isso, irmãos? O próprio povo dentro da onde? Da igreja. E aí eu te falo isso para você ver como que essa igreja de Corinto, ela era problemática, essa igreja. Que luta, irmão. Para mim foi uma das igrejas mais difíceis ali que Paulo teve que disciplinar, que instruir, ensinar, pastorear. Não foi fácil, não. E aí ele vai começar, então, argumentando a questão da ressurreição. Aí ele vai começar falando assim, então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ou seja os apóstolos, seja quem for, nós estamos pregando a mesma coisa. Estamos pregando o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. É o que nós temos pregado. Continua. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a gente não prega isso? Quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos aqui? Você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, sim ou não? Queridos, isso é o fundamento da nossa fé. Amém? É o fundamento. Aí ele diz, como disse alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Quando ele fala disso aqui, queridos, não há ressurreição de mortos, ele está falando de um evento que vai acontecer quando Jesus voltar. Aonde todos os mortos, eles irão ressuscitar. Então alguns diziam que esse evento, isso nunca iria acontecer. Aí Paulo está dizendo assim, então se vocês acham que isso não vai acontecer, então nós estamos afirmando também que Jesus não ressuscitou. Que é justamente porque haverá e há ressurreição de mortos, é que Jesus ressuscitou. Para testar isso e por causa disso. Próximo versículo, o 13. E se não há ressurreição de mortos, também quem não ressuscitou, queridos? Cristo não ressuscitou. Segue. E olha agora. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã o que nós pregamos. Deu para entender? E também a vossa fé. Então, se Jesus não ressuscitou, ele está dizendo que nós estamos simplesmente tagalerando. Entendeu? Se Jesus não ressuscitou, nós estamos aqui com conversa fiada. Estamos aqui perdendo tempo. Entendeu como é que é? Se Jesus não ressuscitou, estamos perdendo tempo. E ele fala, e não só isso, a fé de vocês também é nula, é inexistente. Vocês não têm fé. Acabou, não tem fé. Se Jesus não ressuscitou, não há o quê? Fé. E aí, para a gente poder fechar esse ponto, olha o versículo 17. Põe o 17, obreiro Paulo. Aí ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está enfatizando aí, então, nesse texto? Quem está percebendo aí, queridos? Que não é somente a morte de Cristo que ela foi culminante, importante. Mas nós temos que pensar sempre na obra de Jesus. E a obra de Jesus, ela começa aonde? Sim, aqui ó, na cruz, com a morte, mas ela não termina aí. Como eu falei semana passada, a morte e a cruz, ela tem as suas implicações. Há uma área, há uma questão específica da humanidade. Agora, parou por aqui? Não. Essa obra continua. E ela vai desembocar aonde? Na ressurreição. O que Paulo está trazendo aqui para nós é o seguinte, é óbvio que eu estou resumindo por conta do tempo. A importância da ressurreição de Jesus. O que eu quero que vocês entendam, queridos, que nós temos que manter sempre em mente, quando se fala da obra de Jesus, tanto a crucificação, como a morte dele, mas também o quê? A ressurreição. A obra de Cristo, ela implica, pelo menos,
por enquanto, né? Por hora, esses dois fatores, porque ainda vai ter algo a mais ainda que você vai entender sobre essa obra. Amém? Mas o que Cristo está fazendo aqui? Ele está reestabelecendo o homem. Esse é o trabalho de Cristo. Amém? Ele está, de alguma forma, restaurando o homem, o ser humano, vamos dizer assim. É isso que ele está fazendo. Então, o que ele está mostrando aqui? A importância do quê, queridos? E o significado que a ressurreição de Jesus, ela tem sobre as nossas vidas. Quem está entendendo até aqui? Agora, a questão é, queridos, é que é interessante porque ele vai enfatizar assim. Se ele não ressuscitou, olha o peso da ressurreição. Então, nós ainda estamos aonde? Presos aonde? Ainda estamos nos nossos pecados. Porque como é que nós sabemos que realmente a obra da cruz, ela foi aceita, ela foi eficaz? Porque ele ressuscita. Aí você tem a certeza. E se ele não tivesse ressuscitado? A gente ia ficar como? Aquela pulga. E aí, será que foi ou não foi? Tanto que olha que interessante, rapidinho abrir Paulo, Romanos, capítulo 4, verso 25. É interessante, né, a gente entender sobre a ressurreição, porque ela tem um impacto direto na nossa fé, de entender essa obra. Então olha que Paulo vai dizer aqui para os romanos, o qual por nossos pecados foi entregue. Quer dizer, ele morreu pelos nossos pecados, por causa né, em favor, mas também o motivo foi esse. Aí ele diz, porém ressuscitou para o quê? Para a nossa justificação. Então o que ele está falando para nós aqui, queridos? Ok, Jesus poderia ter morrido como morreu, e realmente a obra, Deus aceitou a obra. Mas como é que eu sei que ele aceitou? Se ele não ressuscita, como é que você ia saber? Então a nossa fé, ela ia ficar como? Uma coisa meio que? Você ia ficar com dúvida ali, mas será que funcionou? Não funcionou? Tá, ele morreu, mas e aí? Porque por morrer, morre gente todo dia. Agora, ressuscitar. Não é verdade? A senhora quer comentar alguma coisa, irmã Cláudia? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas o fato é que ela atesta, entende? Ela demonstra, né? Porque, na verdade, a morte de Jesus, aí que é interessante. Eu vou explicar depois, vocês vão entender, tá? Vamos dar sequência aqui. Mas ela atesta que a obra de Jesus foi eficaz. A priori, a princípio, quando você olha para a ressurreição, o que significa? Deu tudo certo, graças a Deus. Deu para entender? Só que ela vai trazer muitas implicações disso. Muito significado. E aí que é a grande questão. Porque eu estou mostrando algumas coisas para vocês aqui, Paulo falando, olha, se a ressurreição não houve, a fé é em vão, estamos nos nossos pecados. Aqui ele vai dizer assim, olha, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para justificação. Deu para entender? Ele está falando algumas coisas aqui. Agora, o que é interessante? O que significa a ressurreição? Olha que coisa, queridos. Deixa eu comentar isso aqui com vocês, que é muito interessante. O que significa a ressurreição? Por que Jesus ressuscita? Não é interessante isso? Por que disso? Para a gente poder entender isso, vamos para Romanos capítulo 6, versículo 10. Olha que coisa. Vocês vão entender por que ele ressuscita. Olha só. Por que Jesus ressuscita? Amém? Não pelos nossos pecados? Não. Ele morreu pelos pecados. Você acabou de ler. Então a morte de Jesus na cruz foi pelos nossos pecados. Mas e a ressurreição? Pastor, justificação. Ok. Só que a gente vai caminhar um pouquinho mais nisso aí. Para a gente poder entender o significado da ressurreição. Assim como a morte tem, assim como a crucificação tem o seu significado, tem ou não tem? Tem. Qual o significado de Jesus na cruz? Morrer pelo quê? Pelos nossos pecados. É isso que a gente entende basicamente. Tá, mas e a ressurreição? Foi para quê? Ter vida com ele? Isso, ressurreição. Vamos entender então.
Para a gente poder entender isso, agora vamos começar a entrar no significado da ressurreição. Por que ele ressuscitou? Qual é o significado disso? Para que ele ressuscitou? Leia comigo lá, queridos, diz o seguinte, olha só. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o quê? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então a primeira parte, obreiro Paulo, se o senhor puder grifar aí, grifa até aí o pecado, tá? Pode pegar do início. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Coloca uma cor em amarelo, azul, o senhor escolhe aí. Então olha só. Primeira coisa que ele diz é o seguinte. Olha que coisa. Olha só. Ele morreu para isso, mas nós vamos ver a ressurreição, ok? Só que antes da gente ver a ressurreição, nós vamos ver falando agora um pouco sobre a morte. Deu para entender? Para você entender sobre o quê? Sobre o significado da ressurreição. A irmã perguntou, Ivani, o pagamento? Não, a ressurreição não trata do pagamento. Porque o pagamento foi na morte. Na morte que ele pagou. Entendeu? Ele pagou na morte, né? Isso, então vamos entender, olha só. Romanos capítulo 6. Vamos seguir ali? Olha que coisa interessante. Presta atenção nessa leitura. Quanto a ter morrido, ele está falando de Jesus, tá? Jesus. De uma vez morreu para o... Para pensar um pouco. Ele está falando que quem morreu para o pecado? Mas Jesus tem pecado? Não. Nós. Mas ele está falando o que lá? Que ele morreu para o pecado. Ele não está falando que a gente morreu. Ele está falando que Jesus morreu para o pecado. Então, quando ele está falando aqui, você tem que se lembrar do que eu falei semana passada, hein? Do velho homem, crucificado, natureza, lembrou? Então aqui, primeira coisa, ele não está tratando do primeiro aspecto da cruz. Estou só relembrando. Qual é o primeiro aspecto da cruz? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, para nos perdoar, para que a gente tenha perdão de pecados. Esse primeiro aspecto da cruz é o que mais foi difundido dentro da igreja. Quando a gente fala da cruz, você já logo pensa o quê? Perdão de pecados. Deu para entender? Por isso que tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de ler na Bíblia, porque quando a gente fala de Cristo morrer, pecado, para o pecado, ou em prol do pecado, a gente sempre traz o quê? O primeiro aspecto da cruz. Que ele morreu em favor. Só que a gente não pode esquecer que existe também um outro aspecto da cruz. Lembra que eu falei com vocês? Rapidinho, obreiro Paulo, Romanos 6,6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, mas existe um segundo aspecto da cruz. Pode voltar lá para o versículo que nós estávamos, obreiro Paulo. O segundo aspecto da cruz. Qual é? Que além de Jesus morrer pelos nossos pecados, ele também mata o pecador, ele trata o pecador. Quem lembra disso? Ou seja, na cruz tem dois remédios, lembra que eu falei? Que trata os sintomas, mas também trata a causa. Lembra? Que trata o fruto, mas também trata a raiz. Porque qual é o nosso problema? Na igreja, por nós não entendemos como foi essa cruz, porque não ensinaram para nós o que de fato foi a obra da cruz, a gente só fixa nos sintomas, nos pecados, mas a gente esquece o quê? Do pecador, que é o problema. O problema não são os pecados, o problema é o pecador. Porque pecado não sai andando sozinho por aí pecando. Entendeu o que eu estou falando? Olha o pecado aqui. Não, ele precisa de um agente, ele precisa de alguém que cometa para que o pecado seja consumado. Ele precisa de alguém. Então o problema não são só os pecados, o problema é quem peca. Por isso que quando ele fala ali, ó, quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Observa, lembra que eu falei? Está no plural ou no singular a palavra pecado? Está no singular. Então, toda vez que está no singular, óbvio, você tem que avaliar o contexto, tá bom? Mas nesse contexto aqui, ele está falando da natureza pecaminosa. Ele está falando do velho Adão. Lembrou agora? Ele está falando da velha criatura. Então, o que ele está falando ali? Que Cristo, lá na cruz, você tem que entender isso aqui, irmãos.
Ele não só estava morrendo pelos meus pecados, mas ele também lá na cruz se tornou o que, queridos? O pecado. A velha criatura. Deu para entender aqui? Estão lembrando agora? É basicamente o que eu falei semana passada. Então, quando fala que ele morreu de uma vez, e olha o que ele fala, e quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o... O que significa de uma vez? Que isso é definitivo, é irreversível, não tem como mais reverter isso. Só que você não pode esquecer, isso aqui é a obra da salvação. Ele está falando que a obra da salvação tem como ser revertida? Não. Só se Jesus, sei lá, só se ele voltasse para o ventre da Maria, não sei como é que poderia ser isso. Né? Não sei como é que seria isso. Mas a gente sabe que não tem como. Ele morreu e ressuscita, acabou. Então, quando ele fala ali, ele está fazendo menção o quê, queridos? Ao velho homem, à velha criatura. Vamos só relembrar aqui mais um versículozinho, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, o que Deus fez? Deus enviando o seu filho em semelhança do quê? Da carne do pecado. Então o que ele está falando? Que Jesus assumiu a condição humana. O homem caído. Entendeu? Quando Jesus nasce nesse mundo, ele entra por Maria. Não entrou lá? Por uma mãe, a Maria. Quer dizer, ele está assumindo o quê, queridos? A nossa condição humana. A única diferença é que Jesus nunca pecou. Ele nunca chegou às vias de fato. Foi tentado. O Hebreus vai dizer que ele chegou até a ser tentado. Mas ele nunca consumou o pecado. Olha que coisa. Jesus, irmãos. Por quê? Quando a gente fala de Jesus, as pessoas sempre puxam para a divindade dele. Mas você não pode esquecer que Paulo vai dizer que ele se absteve do trono da glória e se tornou como um ser humano como eu e você, o Senhor Jesus. Então, quando ele chega nesse mundo, até a crucificação, até a morte, porque ele experimentou a morte, aí você tem que entender. Ele experimentou o que nós todos vamos experimentar. Ele experimentou até o quê? A morte. Ele morreu. Por quê? Porque ele assumiu a nossa condição humana. Ele assumiu o velho homem. Você tem noção disso? Agora, eu creio que agora está abrindo seu entendimento. Que o Deus da glória se tornou como eu e você. Ele assumiu a nossa condição. Percebeu? Ele sentiu fome. Imagina isso, sobre Paulo. Deus sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentia sono. Lá em João capítulo 4 diz que ele, cansado, aí ele senta um pouco, pede água, que estava com sede. Lembra para a samaritana? Entendeu ou não? Queridos, presta atenção nisso. Quando a Bíblia fala do momento que ele esteve andando aqui, nada mais é do que quem? O velho homem, o Adão, a velha criatura. É essa condição que ele assumiu. Por isso que lá em Romanos, pode voltar, abrir Paulo, versículo 10, de Romanos capítulo 6. Está dizendo assim, ele morreu para o pecado, de uma vez. Isso é irreversível, irmãos. Ou ele vai morrer de novo? Ele vai morrer de novo, ressuscita e morre, ressuscita e morre. Não, ele morreu. De uma vez o quê? Por todas. Amém até aqui? Então é importante. Até a cruz, queridos, e até o sepulcro, ali é quem? É o velho homem. Ali é o Adão, de Gênesis 1. Entendeu como é que é? Ele assumiu a nossa condição, até o sepulcro. Na hora que enterram ele ali é quem, queridos? A velha criatura, o velho homem. A humanidade caída, é ali. Deu para entender? É ali. Mas aí é que entra. E a ressurreição? E aí, a morte de Jesus, ela ganha um significado por causa da ressurreição. Porque a gente só vai entender que quando ele está lá no sepulcro, que colocam ele dentro daquele sepulcro, que ele é enterrado, é que você entende que é o velho homem, que ele está morrendo para o pecado. Que de alguma forma ele está nos representando diante de Deus.
Muitos olham, veem o quê? Judeus crucificando ele. Entendeu? Roma crucificando ele, matou ele. Os judeus mataram ele. Não, queridos. Não é isso. Na crucificação e na morte de Jesus, o Adão, o velho homem, estava chegando ao seu fim. Ele estava colocando um basta. Acabou a velha criatura. Entendeu agora? Por isso que quando a gente conversa, o que a gente fala, né? A velha Leocádia. A antiga. No sentido de antiga. Quem está entendendo? A antiga Soraya. Lembra da antiga Soraya? A antiga Soraya é só memória hoje. É só memória. Porque aquela antiga Soraya não existe mais. É só memória. A antiga Alzira. A antiga Alzira. Eu gosto de pegar muito mal Senei. Lembra do antigo? Hein? Você só lembra do antigo. Mas aquele lá acabou. Morreu. Aquele velho acabou. Não existe mais. Por isso que ele fala as coisas velhas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Isso aí é a crucificação. Só que ele vai dizer, mas quanto a viver, vive para quem, queridos? Vive para Deus. Ou seja, a obra de Jesus começa na cruz, morrendo, mas para aí, queridos, não. Ela vai resultar no quê? Quanto a viver, vive para quem? Ela vai resultar na ressurreição. Então a obra de Jesus, como eu coloquei aqui, ó, é o resultado. Ou seja, a ressurreição é o resultado daquilo que iniciou na cruz, com a morte de quem? Do Adão, da velha criatura. Deu para entender, queridos? Agora, o que é importante? Agora vamos entender. Então, por que da ressurreição? Como eu tenho falado, queridos, e aqui é importante a gente entender isso, só fazer um adendo. A gente precisa não só dar ênfase à crucificação. Porque ao longo do tempo da igreja, a gente dá muita ênfase ao quê? Morreu pelos nossos pecados. Mas e a ressurreição? Alguns dizem, não, mas ele venceu a morte. Sim, eu sei que venceu a morte. Mas para que ele venceu a morte? Por que ele venceu a morte? O que significa isso? Para a gente entender a ressurreição, o que nós temos que manter aqui? Que na crucificação, quem estava morrendo? O velho Adão. Amém? Você pode até dizer, é o Jesus de Nazaré que está morrendo ali na cruz. Ok. É o Jesus de Nazaré. Mas e quando ele ressuscita? E aí que é interessante. Ele diz assim, mas quanto a viver, vive para quem? Querido, se na cruz de Cristo está sendo crucificado o velho homem, ou seja, a velha criatura, o primeiro Adão. E na ressurreição, quem Cristo se tornou? Mantém. Se na cruz de Cristo, o velho homem, a velha criatura, o primeiro Adão, estava sendo crucificado, então quando ele ressuscita, quem é que Cristo se tornou? Ou seja, se na cruz Cristo se tornou o velho homem, a velha criatura, o primeiro Adão, quando ele ressuscita, quem ele se torna? Ele se torna nova criatura. É isso mesmo. Ele se torna a nova criação. Ele se torna o novo homem. Ele se torna o novo Adão. Pois quando aquele de uma vez só morreu para o pecado. Cristo não tinha pecado, mas morreu para o pecado. Isso. Isso. Morreu para o pecado quando fala morreu para o pecado, nesse sentido ele está falando do Adão, a velha criatura. Aí continua a parte B. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele diz que eu quero pegar o Senhor. Então eu posso dizer, ou todos nós que já cremos, que hoje eu vivo para Deus. Não vamos chegar aí. Só um minutinho que vamos chegar a esse entendimento, tá? Então segura aí, vamos aqui com parte. Então olha só, Cristo se tornou o quê? A nova criatura, novo homem. Por isso ele tinha que ressuscitar, entendeu agora? Porque se ele morre, ok, ele deu o fim
Na velha criatura. Tá, mas e aí, depois? Tá, ele deu fim na velha criatura. Ele matou o velho homem, destruiu o velho homem. Mas se ele não ressuscita, não tem a sequência. Aí nós vamos ficar aqui. Tá, morreu a velha criatura, mas e o novo homem? Como é que fica? Fica muito estranho, porque eu já vi alguns de Umbanda, somente mãe de santo, passando, encarnação. Sim. Porque ele se baseou lá em Mateus 17, na transfiguração. Sim. Porque lá apareceu Elias e Moisés. Isso. Mas eles não desceram a ser posto. Não. Imagina se Cristo não tivesse ressuscitado. Sim. Tremendo. Isso, e graças a Deus por isso. É isso mesmo, meu Paulo. Então, assim, quando ele ressuscita, ele se torna o quê? A nova criatura. E aí é que é interessante, queridos. Por quê? Olha que interessante. A ressurreição de Jesus não é um simples voltar à vida. Não é um simples voltar à vida. Supor que eu morro aqui, aí alguém me faz uma reanimação, aí eu volto. Não é isso, não. É que a gente pensa em ressurreição da vida, achando que quem está ressuscitando é o mesmo da cruz. Não é. Aquele que morreu na cruz, ele não existe mais. Entendeu? Só que alguns podem dizer, então pastor, por que ele aparece com os buracos na mão? Por que ele aparece do lado? Para que as pessoas soubessem que o que ressuscitou é o mesmo da cruz. Para ninguém dizer, é outra pessoa. Não, é o mesmo. Só que é importante entender, mas é uma outra, é um outro ser. Porque qual que é o trabalho de Jesus? A redenção do homem. Ou seja, o homem não estava caído, o homem não estava subjugado pelo pecado, pelo império das trevas. Então o que Jesus veio fazer? Restaurar o homem, colocar o homem de volta à sua posição. Quando a gente fala da salvação, você tem que entender isso. É a restauração do homem caído para o homem redimido, para o homem elevado agora. Então, quando ele ressuscita, e é isso que você tem que entender, queridos, eu e você aqui. Quando os discípulos estão olhando, não é mais o Jesus de Nazaré. Embora seja aquele ali para testar que, não, agora é o Jesus Cristo. É essa a ideia do batismo. Isso mesmo, o batismo tem essa ideia. Quando você deita lá, que te deitou na água, é o quê? O velho homem sendo morto, enterrado. Mas quando você é levantado, é o novo homem agora. É esse sentido que o batismo traz. Compreendeu agora? É isso que ele traz. Morreu, mas ressuscitou agora. Agora é um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa. Eis que tudo se fez novo. Então o que acontece? Jesus, quando ressuscita, queridos, é um novo ser que está andando sobre a terra. Ele não deixa de ser homem, mas ele é um homem redimido. Amém, queridos? É um homem restaurado. Deu para entender? E aí você começa a ver Jesus, por exemplo, vou dar aqui uns exemplos, isso foi os relatos. Jesus agora, o novo homem, ele é físico, tanto que você pode tocar nele. Que ele fala, não fala? Toca aqui, veja, sou eu mesmo, olha aqui, é a mesma pessoa, só que eu sou o ressuscitado, eu sou o novo Adão. Eu sou o primeiro exemplar de uma nova raça, entendeu o que Jesus está falando? Eu sou o primeiro Adão, o novo cabeça, o primeiro exemplar de uma nova raça. Então vocês estão vendo isso. O que é interessante? O novo homem, ele não se prende mais ao físico. Tanto que ele passava pelas paredes, lembra? Ele aparecia e desaparecia. É o novo homem. É isso que a gente começa a ver ali de Jesus. Completamente diferente. Então eles falavam assim, é Jesus, mas ele está diferente. Quem está entendendo? Se você reparar, não é assim com a gente? Você vai falar, rapaz, é a mesma, mas você está diferente, tem algo diferente em você. Quer dizer, eu sei que é você, não é assim, mas você está diferente. O que foi, Malceni? Tá difícil. Olha. Sim. Fala assim, isso fica assim, mas será que é a mesma pessoa? Quem está entendendo o que eu estou falando? Como ele está diferente, quer dizer, é o mesmo, mas está diferente agora. Que eles... Também, meu pai? Então assim, mas eles falam, mas está diferente. O que está acontecendo? Então eles olhavam e falavam, é Jesus, mas o que eles diziam?
Mas ele está diferente. Tem irmão lá fora que fala que quer ser igual a ele. Quer ser igual. Glória a Deus, né? Então, olha só, queridos, para a gente poder fechar aqui. Quando Jesus, então, ali, ele é crucificado, é o velho homem, ok? Mas quando ele ressuscita, quem está ressuscitando ali? Quem está surgindo? É o novo homem, a nova criatura. Entendeu agora? Quem entendeu aqui agora? Então, a ressurreição trata do que, queridos? Da nova criatura. Deixa eu só ver se eu peguei algum versículo aqui. Obreiro Paulo, coloca aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 23. Esse versículo também atesta isso, tá? E você vai ver que tem vários versículos assim, que vão dizer o quê? Então, olha só, por isso que aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, diz assim, ó, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. O que ele está falando? Que Cristo foi o primeiro o quê? A ressuscitar. Falando sobre o quê? Volta no versículo anterior, Paulo, 22, o 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão o quê, queridos? Vivificados em Cristo. O que ele está falando aí para nós, queridos? Do primeiro Adão e do segundo Adão. Ou seja, o Adão lá de Gênesis é o Adão da velha criação e Cristo é o Adão da nova criação. Por isso que ele diz, ó, próximo versículo de novo, verso 23. Mas cada um em sua ordem. Cristo as primícias. Então, o que significa isso? Vamos fechar essa parte aqui? Ou seja, a ressurreição, ela é uma mudança da condição humana. É isso que é. Ou seja, queridos, e olha que interessante, ele passou. Você sabe que a palavra passar vem de Páscoa, que do hebraico é Pessar. Pessar. A palavra Páscoa vem de Pessar, que é o que? Passar. Passagem. E quando é que Cristo ressuscita? Que dia que foi? Era a Páscoa. É a passagem. Que passagem que é essa? Do velho homem para o novo homem. É a passagem. Entendeu? Da carne para o espírito. Da morte para a vida. Então, como é que é a obra de Jesus? É isso que você tem que entender. Começa aqui, ó, na cruz, com o velho homem sendo crucificado e morto, e aí ele é enterrado, mas ao ressuscitar, ou seja, a passagem, ele ressuscita, como que? Como novo homem. Quem entendeu até aqui? Amém? É essa passagem, ó, ele fez a passagem da morte para a vida. Oh, glória a Deus. Para a gente poder fechar agora, Romanos capítulo 6, versículo 10, volta lá, obreiro Paulo. Ficou claro agora esse versículo para vocês? Está claro agora? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Entenda que isso é definitivo e irreversível. E isso é a salvação. Então você está entendendo que salvação não é só Cristo morrendo pelos meus pecados? Quem entendeu agora? É Cristo me restaurando, me dando uma nova vida. Quem entendeu? Me fazendo ser uma nova criatura. Então como é que isso vai ser reversível, irmão? Não tem como você reverter. Aliás, isso é a obra da salvação. Quem está entendendo? Como é que você vai perder isso? Tem como perder isso? Tem como essa obra ser desfeita? Esse é o fator. Agora, olha o que ele vai dizer, respondendo o obreiro Paulo. Vai lá, obreiro Paulo, para a gente poder fechar o obreiro Paulo. Assim também vós, a tua resposta aí, obreiro Paulo, considerai-vos certamente mortos para o pecado. Para quem? Quem que é o pecado ali? Se você quiser colocar na tua Bíblia, você pode colocar assim, ó, velho homem. Ou seja, o nosso velho homem também o quê? Morreu. A velha criatura morreu. Entendeu? O velho Paulo morreu. Acabou. Entendeu como é que é? A velha luz morreu. Quem está entendendo? Morreu. Compreendeu ou não? Morreu, morreu, a velha, a antiga, né? Morreu. Então o que ele está falando? Assim também vós.
Quem está entendendo, igreja? Amém, queridos? Aí você vai dizer, mas pastor, como assim? É o que está falando, ó. Assim também vós, consideráveis certamente mortos para o pecado, ou seja, o velho Adão, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, o novo Adão. Então ele está dizendo que nós somos também o quê? Parte agora de uma nova raça, que começa com quem? Quem é o cabeça dessa nova raça? Jesus, ele é o Adão. Ok, queridos? Ele é o Adão. E aí que você vai entender quem é a mulher. Quem é a Eva? É a gente. Porque a Eva saiu de dentro de quem? Do Adão. Nós é que somos a Eva. Quem entendeu agora, igreja? Percebeu, queridos? Entendeu, obreiro Paulo? Então quem está vivo para com Deus aqui agora? Quem é uma nova criatura agora? Amém? Quem aqui faz parte do novo Adão agora? Quem está entendendo aqui agora? Amém, queridos? Então o que é interessante você entender? Que o novo nascimento começa com a morte de quem? Com a morte de Cristo. Mas isso na minha vida, como é que eu experimento? Olha lá, considerai-vos vós também. Aí aqui entra aquela doutrina, qual doutrina? Da união com Cristo. Que nós fomos unidos a Ele. E Ele foi unido a nós. Por isso que para fechar o obreiro Paulo, vamos fechar isso aí, obreiro Paulo. Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Paulo fala, você também pode se considerar da mesma forma, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Por quê? Aí ele vai dizer, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? O que significa isso? Todos quantos foram incluídos, colocados em Jesus Cristo, foram também colocados na sua morte. O velho Adão. Segue lá. De sorte que fomos também o quê? Sepultados. Queridos, nós também morremos. Nós estávamos naquele sepulcro, o velho homem. Amém? A velha criatura. Olha lá, com ele, pelo batismo da morte, ou seja, pela inclusão na morte. Agora, para que Cristo, aleluia, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós andemos também em novidade de vida. Obreiro Paulo, põe na NVI, Obreiro Paulo, põe na NVI, vai ficar mais claro ainda. Isso. Portanto, fomos sepultados com ele, a nossa união com Cristo, na morte, que morte? Do velho homem, para o pecado, a natureza pecaminosa. Amém, igreja? Aí depois que terminar, você pode aplaudir. Por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado, ou seja, nós também ressuscitamos. Foi ressuscitado com Cristo dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Amém? Então, assim como nós fomos incluídos na morte, que era o velho homem, assim também fomos incluídos na ressurreição, que é o novo homem. Então, pastor, o que é o novo nascimento? Qual é o processo? Começa com a gente morrendo na cruz, aceitando a nossa morte. Eu aceito a minha morte com Cristo. Eu aceito a morte do velho homem com Cristo. O meu velho homem foi com ele crucificado. Acabou. Aí ele morre, ok? Só que não para aí o novo nascimento, a obra. O que ele faz? Ele nos ressuscita. E aí faz da gente uma nova criatura. Entendeu qual é o processo do novo nascimento? Começa com a morte e resulta na onde? Na ressurreição. É a passagem da morte para a vida. Entendeu como é que é? Aí sim, vamos terminar aqui. Obreiro Paulo, vamos colocar alguns versículos rapidinho. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Aleluia, queridos, para você entender agora. Por isso que Paulo fala muito sobre isso aqui, ó. Olha agora. Isso, Colossenses 2, 12. Isso, aleluia. Isso aconteceu quando vocês foram lá. Agora ele está pregando para uma outra igreja. Mas está vendo? O entendimento é o mesmo de Paulo, ele não muda. Olha lá, outra igreja. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Amém? Quando nós fomos incluídos nele, lá na morte dele. E com eles foram o quê? Ressuscitados. Novas criaturas. Amém? Pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro do quê? Dentre os mortos, amém? Capítulo 3 agora, obreiro Paulo, 3, verso 1. Oh glória!
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou com Cristo? Amém. Quem é uma nova criatura aqui? Quem é um novo homem aqui? Aí ele fala, dedique-se às coisas que são do alto. Ei! Vocês são novas criaturas, é isso que ele está falando. Então vivam agora a partir daquilo que você é. Amém? Aí ele fala, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Segue, Gabriel Paulo. Aleluia. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Você não é mais velho homem, velha criatura. Amém? Para ficar pensando nas coisas terrenas. Vai, segue. Pois vocês morreram. Quem já morreu aqui? Diga, eu já morri. Diga, eu já morri. Diga, eu estou morto para o pecado. Fala, eu estou morto para esse mundo. Ei, você já morreu para o mundo. Ah, glória, aleluia. E a vida de vocês estão escondidas com Cristo em Deus. Segue, Gabriel Paulo, versículo 4. Aleluia, igreja. Quando Cristo, que é a vida de vocês. Quem é a nossa vida? É Jesus. Então, pelo amor de Deus, cara, não fica assim, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ei, a vida de Cristo está em você agora. Meu Deus do céu, tem um crente que fica assim, ó vida, o que vai ser de mim? Ai meu Deus do céu. Ei, a vida de vocês, Cristo que é a vida. Misericórdia, irmãos. Então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Para terminar, Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6, Gabriel Paulo. E agora eu encerro para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Ele vai dizer o seguinte, todavia, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Vai, Gabriel Paulo. Deu-nos vida com Cristo. Gabriel Paulo, faz o seguinte, põe na ACF. Estando nós mortos em nossos ofensas, pecados, nos vivificou. Olha que coisa, nos vivificou. Juntamente com Cristo. Quem é vivificado com Cristo aqui? É a mesma coisa que ressuscitado, vivificado, são as mesmas coisas. Fala de vida. Segue, Gabriel Paulo. E aí, de terminar. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia! Pode aplaudir, igreja. Amém?